A minha comunicação, né, se intitula A Representação do Conflito Socioambiental no Documentário Rondoniense, né? E aí eu trago uma análise, né, de um filme chamado Os Requeiros, né, que é um documentário de 1998 de um casal de realizadores lá de Rondônia chamado o Lídio Som e a Pilar Bernanos, né? E é um recorte de um projeto de pesquisa, né, que eu venho desenvolvendo, né, chamado Práticas, né, e Imagens Documentais na Cultura Audiovisual da Amazônia Ocidental. Eu venho trabalhando com cerca de 60 documentários, né? Na verdade, esse número ele era um pouco menor, mas com a realização das entrevistas que eu vim fazendo com os realizadores, eu acabei descobrindo, enfim, alguns filmes que inicialmente não constavam dessa relação inicial. E são filmes, né, que eu trabalho com esse recorte de 97, né, até 2013. Eu acho que eu até penso em incluir alguns filmes mais recentes, né, até de alguns realizadores que fizeram algumas produções mais recentes. E por que esse recorte, né? Pensando aí em 1997, no final dos anos 90, como esse período da retomada do cinema nacional, e foi o ano também que o Aurélio Miquiles, né, que é um cineasta amazonense, ele lançou o Cineasta da Selva, um filme que de certa maneira deu visibilidade aí à produção da região norte. E esse conjunto de filmes, né, esses filmes iniciais, né, a partir dos quais eu comecei a trabalhar, ele é tributario de um projeto anterior, né, que é o Amazônia Audiovisual Representatividades Contemporâneas, que foi coordenado pelo NAVE, né, que é o Núcleo de Antropologia Visual lá da UFAM, da Federal do Amazonas, né, pela professora Celda Vale da Costa. E aí eu acabei integrando, ela constituiu equipes, né, em todos os estados da região norte, e eu acabei fazendo parte da equipe de Rondônia, né? E aí os filmes, né, são esses 10 realizadores aí com os quais, né, a gente vem trabalhando, né? E aí hoje especificamente eu peguei esse recorte aí, trazendo um dos filmes do Lídio e da Pilar, né? E alguns pontos assim de interesse, né, que aí eu procuro observar em todos os filmes, né, procurar pensar as condições aí de realização desses documentários, né, até em termos de fomento ali em âmbito estadual, né, que nós tivemos o próprio filme que eu analiso daqui a pouco, ele é fruto de um edital do governo em 1997, né, que foi uma iniciativa bem pontual e que naquele ano 10 filmes, né, foram realizados. Pensar também aí nos métodos de trabalho de cada um deles, né? Em alguns filmes tem uma influência muito grande esse trânsito de linguagens entre documentário e jornalismo. No caso, os filmes do Lídio e da Pilar e de um outro realizador que é o Joezer já tem mais um diálogo aí documentário e arte, enfim, até pela própria experiência deles com outros trabalhos. Pensar as influências estéticas, aí, as escolhas, né, deles, os assuntos priorizados pelos documentários, né, que nem, por exemplo, alguns filmes acabam, querendo ou não, sendo meio que alinhados aí ao discurso oficial, diferente do caso desse do Lídio e da Pilar, que acaba tocando nessa problemática da questão do garimpo lá no estado, né? Então alguns realizadores parece que não tocam muito nessas temáticas, e pensar as abordagens, né, de que maneira esses temas aí foram representados por eles, certo? Bom, a Amazônia tem passado, no decorrer da história, por vários surtos devastadores, todos relacionados à expansão capitalista mundial. Esse processo de devastamento da Amazônia, iniciado ainda no século XVI com a busca pelas drogas do sertão, passando pelo ciclo da borracha no final do século XIX e início do XX, e pelas frentes agropecuárias e minerais provenientes do Nordeste a partir de 1920, acentuou-se com os programas e projetos capitaneados pelo governo militar após o golpe de 1964,
tendo em vista que a ocupação da região tornou-se prioridade para o Estado nesse período. Algumas ações empreendidas pelos militares na Amazônia foram o Programa de Integração Nacional, que teve como objetivo a extensão da malha rodoviária e a implantação de projetos de colonização oficial, lançado em 1970. O Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, de 1974, que tratou da elevação do rebanho, melhoria da infraestrutura urbana e mineração, e o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, de 1981, para a pavimentação da BR-364, que liga Cuiabá a Porto Velho. Integrar para não integrar e terra sem homens para homens sem terras foram os slogans criados no âmbito do Programa de Integração Nacional e alardeados pela propaganda governamental, tendo em vista que a proposta do Estado era ocupar um espaço considerado como um suposto vazio demográfico, ignorando totalmente as populações que ali já habitavam. Isso fez com que a região se tornasse cenário de inúmeros conflitos socioambientais, envolvendo, de um lado, os povos indígenas, os seringueiros e os ribeirinhos, e de outro, uma multidão de imigrantes provenientes do Nordeste e Sul do Brasil, em conjunto com grandes empreendimentos capitalistas que ali se instalaram. Nesse contexto, este trabalho pretende discutir a representação do conflito socioambiental no âmbito da produção audiovisual de não ficção de Rondônia. E, para tanto, trago aqui o documentário rondoniense Os Requeiros. Os dois realizadores, né, esse é o Lídio, né, ele faleceu em 2006, né, aí é uma imagem de uma entrevista que ele concedeu para a TV Rondônia em 2003, e essa é a Pilar, numa entrevista que eu fiz com ela ano passado, né? Atualmente ela reside em Florianópolis, né? Os realizadores Lídia e Pilar destacam-se pelos procedimentos de criação e métodos de trabalho que empregam em suas produções audiovisuais. Vale a pena notar que eles mudaram-se de São Paulo para Ariquemes, interior de Rondônia, em 1978, no contexto do intenso fluxo migratório que marcou Rondônia. Antes de irem para a Amazônia, eles já tinham forte contato com o campo das artes, tendo feito diversos trabalhos de desenho, de gravura em metal, literários, musicais e teatrais, além de atuarem como produtores culturais. A partir de 1985, começam a trabalhar com vídeo, realizando uma série de trabalhos audiovisuais, né? Documentário, ficção e experimental. Essa é a filmografia deles, né? Eles sempre trabalharam aí em parceria, né? A história do garimpo Bom Futuro em Ariquemes, município do interior de Rondônia, é o tema do documentário Os Requeiros, que mostra como era a vida dos requeiros, né, que são os garimpeiros que trabalham manualmente, antes da chegada das grandes empresas mineradoras e da intervenção governamental no garimpo. Descoberto em 1987, o garimpo Bom Futuro impulsionou ainda mais o fluxo migratório para a região, sendo considerado a maior reserva de minério de cassiterita a céu aberto do mundo, e em seu auge chegou a ter uma produção de 123 toneladas diárias. O documentário consiste em um relato sobre uma face da migração em Rondônia, como também acerca de toda a estrutura social, política e econômica envolvida nesse processo. Com a crescente dificuldade da extração da cassiterita, aos poucos o garimpo foi se desfazendo e os requeiros indo embora. O que antes abrigou mais de 20 mil pessoas só registrava 1.500 em 1997, deixando uma grande área devastada. Em relação às condições, né, de realização, ele teve esse financiamento, né, de um prêmio, né, de incentivo de vídeo para roteiros da Fundação Cultural e Turística de Rondônia, né, que é a chamada FUNCETUR, que foi em parceria com o Ministério da Cultura. Infelizmente, essa fundação lá também teve uma vida curta, né, que ela foi criada em 96 e em 2000 ela foi extinta.
Em relação aos recursos estilísticos do documentário, Lídia e Pilar trabalham basicamente com o comentário em voice-over e as entrevistas, os depoimentos dos garimpeiros. Outro recurso presente, mas em menor escala, é o emprego das imagens de arquivo, seja da televisão, de jornais impressos ou de revistas. Diferente do comentário em voice-over utilizado no documentário clássico, também chamado aí, pensando no Bill Nichols, de voz de Deus, devido à ênfase na impressão de objetividade, neutralidade, indiferença e onisciência, o comentário em voice-over de Os Requeiros é carregado de subjetividade. Consiste em uma narração mais parcial e que revela, em alguns momentos, certo grau de ironia, por exemplo, na sequência inicial do documentário. Além do comentário em voice-over, merece nossa atenção a forma como foram organizadas as entrevistas. No total, 15 pessoas, entre homens e mulheres, foram entrevistados por Lídia e Pilar. Os 5 primeiros falam do motivo de terem ido para o garimpo de Bom Futuro. Os 6 seguintes narram como é o processo da retirada manual da cassiterita até seu preparo para a comercialização. Já os 3 últimos entrevistados falam do que restou do garimpo. Esse conjunto significativo de entrevistas presente no documentário possibilita a Lídia e Pilar nos trazerem, de certa maneira, uma ampla perspectiva sobre a vida dos requeiros no garimpo de Bom Futuro. Cada um dos entrevistados e das entrevistadas, à sua maneira, expõe o que pensam sobre o ser requeiro, na medida em que aos depoimentos sobre suas experiências é dada a prioridade. Por meio da montagem, o documentário apresenta um verdadeiro mosaico de opiniões, inclusive contrastando-as. Uns que gostam de estar ali e reclamam das dificuldades na cidade, estando satisfeitos com a vida no garimpo. Outros, em contrapartida, falam sobre as péssimas condições de trabalho, os riscos que correm e a informalidade em que os requeiros se encontram. Já caminhando para a finalização, vamos discutir a forma com que a temática foi representada no filme. Requeiros trabalha o contexto socioeconômico do garimpo de Bom Futuro e também discute os impactos ambientais causados, notadamente devido às grandes áreas desmatadas. O garimpo representou uma alternativa para os migrantes que já estavam em Rondônia, desiludidos com os projetos de colonização, além de ter atraído inúmeros outros de diferentes regiões do Brasil. A respeito do garimpo em Rondônia, a Berta Becker, que é ela já faleceu, ela é uma geógrafa, e ela diz o seguinte, o garimpo surge como estratégia de sobrevivência para uma massa de trabalhadores sem terra e sem emprego estável. Os garimpeiros se assemelham aos camponeses, assim como estes derrubam a mata e depois são expropriados pelos fazendeiros e empresários. Assim também, os garimpeiros descobrem os minérios, desbravam a área e são depois expulsos pelas companhias, que dominam a lavra mecanizada. Foi o que ocorreu em Rondônia, na exploração de cassiterita, diz a autora. É justamente esse processo que o documentário representa em sua narrativa fílmica. Os garimpeiros, após terem literalmente entrado em um lugar desconhecido para explorá-lo por meio da chamada lavra manual, são gradativamente substituídos pela lavra mecanizada das mineradoras. Assim, aos garimpeiros que disputam aquilo que sobra da extração mecânica da cassiterita, o documentário de Lídia e Pilar dedica-se em apresentá-los para o espectador como vítimas desse processo desordenado de ocupação da Amazônia. Essa construção discursiva é reiterada no filme no momento em que os realizadores apresentam um conflito entre os garimpeiros e as empresas, que é ilustrado com o emprego de material de arquivo, notadamente de veículos de comunicação de circulação nacional, e que trazem os requeiros como os vilões da história. Feios, sujos e maus, por exemplo, é o título de uma reportagem da revista Veja, que aparece no documentário e cujo subtítulo afirma: a tribo nômade dos garimpeiros atrai a ira de ecologistas e sua epopeia na selva gera tensão na fronteira. Essa versão divulgada pela mídia sobre o conflito desconsidera totalmente o contexto do período.
pelo fato do garimpo ter servido, como destaca Becker, válvula de escape para tensões sociais, notadamente os problemas nos projetos de colonização capitaneados pelo governo federal, e que, como se percebe, não eram problematizados pela imprensa, no sentido de ir contra o discurso oficial. Nessa perspectiva, o documentário Os Requeiros ergue-se como um contradiscurso, com o intuito de procurar mostrar justamente o outro lado dessa história, na medida em que os garimpeiros não tinham nenhum direito. Pelo contrário, devido ao descaso de décadas do Estado, viam-se obrigados a enfrentar um trabalho perigoso na esperança de, quem sabe, como pontua o comentário em voz-over no final do filme, libertarem-se de toda e qualquer forma de opressão. Procurou-se, assim, refletir sobre a representação fílmica feita pelos realizadores do conflito socioambiental, algo ainda, infelizmente, tão presente no nosso cotidiano ali do Estado, e esse ano ainda mais. Por exemplo, na semana passada houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado para discutir a mineração em terras indígenas. E os povos indígenas do Estado não foram convidados a tomar assento na mesa ali da Assembleia, só ali os políticos e nenhum representante deles. Então, procurou-se refletir sobre a representação fílmica feita pelos realizadores do conflito socioambiental, tão presente no cotidiano da região, problematizando a relação entre a ideologia desenvolvimentista do Estado e a degradação ambiental, além de apontar as estratégias empregadas pelos realizadores na construção dessa narrativa, tais como as entrevistas, o uso de imagens de arquivo e o comentário em voz-over, destacando-se assim o potencial dos recursos audiovisuais, como diz o Marc Ferro na relação ali de cinema e história, como processos discursivos alternativos à história oficial.